Olha aí, pessoal, que lugar incrível. Tenho corrido muito por aqui e realmente um lugar de paz, onde você pode ficar aqui conectado com a natureza. Aqui está o Golf Clube de Vorfelden, uma das atrações modernas da região. E uma história que remonta ao século XIII. Vamos explorar isso juntos correndo? Curiosidade, Vorfelden foi citada pela primeira vez em registros oficiais de 1225. Seu nome pode derivar de Ur, úmido, e Wara, proteção. Algo como campo protegido pela água. Essa é a Igreja Evangélica de Vorfelden, construída em 1696. É um dos marcos históricos da vila e um belo exemplo da arquitetura em Chaimel, típica da região. A igreja sobreviveu a guerras, reformas e ainda hoje mantém viva a espiritualidade da comunidade local. Uma curiosidade, a igreja abriga uma das mais antigas organistas em funcionamento da região e também é o centro de festividades locais. Vamos continuar nossa corrida? Vem comigo. O objetivo do nosso canal é poder proporcionar para você um pouco de cultura, viagens, culinárias, cotidiano do meu dia a dia, onde eu pretendo, dentre os quadros, trabalhar forte nesse quadro em específico, que é o Corra e Pare. Pretendo fazer corridas de 3 a 5 quilômetros em várias cidades, com paradas pontuais para explicarmos pontos turísticos, museus, monumentos, um pouco da história de cada local. Hoje aqui em Walldorf, que é um bairro, um distrito da cidade de Buttelborn, que fica a exatamente 15 quilômetros de Frankfurt, um lugar acolhedor, onde muitas famílias vivem com uma certa tranquilidade. É uma região de muitas plantações e também um retiro dos finais de semana para as famílias alemãs virem fazer caminhadas, passeios de bicicleta e muito esporte. Lembrando a vocês, pessoal, que aqui o objetivo é que façamos corridas sem que o tempo seja algo importante. Não importa se uma corrida de 5 km vai durar 25 minutos ou 40. O objetivo aqui é estimular você a melhorar a sua saúde. E um dos esportes que eu me apaixonei lá em 2012 foi a corrida. Apesar de estar bem fora do meu peso ideal, esse é um esporte que eu pratico já há 13 anos e a evolução foi muito interessante. Quando eu comecei a correr, eu fumava muito. Já havia tentado parar de fumar muitas vezes e eu conseguia parar, mas eu ficava 6 meses sem fumar. Lembrando que eu comecei a fumar muito cedo, perto dos 12, 13 anos de idade. E aí chegou um momento que eu já fumava
com aquela consciência de que aquele negócio estava me matando. Ó, pessoal, aqui é um supermercado Netto, muito comum aqui nessa região lá da Alemanha, um supermercado de baixo custo. E aqui nós temos um centro esportivo com algumas quadras de tênis e um campo de futebol. E aí, apesar do vício químico, né? Porque queira ou não, o cigarro ele faz um controle absurdo de ansiedade. Mas é terrível. Então há um bom tempo eu já vinha fumando com aquela sensação que eu estava morrendo a cada cigarro que eu fumava. E eu queria parar. Então, na época eu comecei a ler a respeito e a buscar alternativas e entendi que uma das possibilidades seria trocar o vício. Então eu escolhi a corrida para trocar o vício do cigarro pela corrida. Demorou alguns meses, pessoal. Eu lembro que a primeira vez que eu fui correr lá no Bolão, na minha cidade de Jundiaí, grande abraço para Jundiaí, cidade maravilhosa. Eu acho que a pista do Bolão, que é um centro esportivo lá da cidade, lá tem uma pista de atletismo. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, talvez uma volta inteira seja alguma coisa em torno de 400 metros. Então eu cheguei fumando com uma roupa de esporte, fumei lá meu cigarro, fechei a porta do carro e fui correr. Consegui fazer uma volta de 400 metros num Cooper muito básico, ou seja, uma caminhada um pouco mais acelerada, e terminei aquela minha meia hora de treino andando. Foi o primeiro treino. Depois de alguns meses eu continuei a minha jornada, ainda fumando, chegava fumando, terminava o treino, saía fumando. Mas, como eu não parei de correr, eu fui ganhando força para me estimular a parar de fumar. E acho que depois de uns 5 meses, eu já havia substituído o cigarro pela corrida. Eu sempre fui um pouco acima do meu peso ideal. Graças a Deus, eu tenho uma mãe que é italiana e a minha mãe gosta de cozinhar, então eu cresci num ambiente em que havia muita fartura, coisas deliciosas para comer. E isso me viciou muito, então eu sempre comi muito. E até hoje, se eu pisar fora da linha, basta para que eu saia comendo sem parar. Mas enfim, de lá para cá, pessoal, eu já fiz várias provas de 5 km, várias provas de 10 km, corri uma São Silvestre e corri uma meia maratona do Rio de Janeiro. Então, se eu pude fazer isso, você também pode fazer isso. Hoje eu não estou na minha melhor forma. Eu parei de correr no meio do ano passado por um problema físico que eu tive no pé. Isso foi no meio do ano. E aí, quando foi outubro do ano passado, 2024, eu resolvi ir para academia, que era um desafio muito grande para mim, que era algo que eu não gostava de jeito nenhum. Mas eu treinei 3 meses focado e fazendo algo que eu nunca tinha feito, tomando creatina diariamente e whey protein também. Então eu ganhei alguns quilos de peso, massa magra. Meu shape estava ficando interessante, até que chegou as férias de dezembro e eu fui pro Brasil. E fiquei um mês no Brasil. E aí tudo desandou novamente, porque eu saí completamente da dieta. E quando eu voltei ao final de janeiro aqui para a Alemanha, eu não fiz mais nada e pisei na linha. Comecei a comer bastante. Hoje eu tô 15 quilos acima do meu peso ideal. Voltei a correr tem 3 semanas. Já consigo completar minhas provas de 5 km novamente, mas com um tempo muito ruim, né?
Cheguei a fazer prova de 25 km em 23 minutos. Eu tô correndo em 33 minutos essa prova hoje. Essa prova não, pessoal, um treino. Um treino. Não é prova não. Só um treino. Então, nesse meio termo eu tive essa ideia de criar esse canal e poder proporcionar para as pessoas corridas e também paisagens e descrição de lugares bacanas e interessantes como esse aqui. Uma das coisas mais bonitas de Vorfelden são seus campos abertos. Essa área sempre foi agrícola. Muitos moradores daqui vêm de famílias que cultivaram essas terras por gerações. E até hoje essa tradição rural molda o estilo de vida daqui, tranquilo e conectado à natureza. Curiosidade, até o século XX a economia local era quase que inteiramente voltada para a agricultura. Essas paisagens são também muito procuradas por ciclistas e caminhantes da região. Alô? Olha aí, pessoal, que lugar incrível. Tenho corrido muito por aqui e realmente um lugar de paz, onde você pode ficar aqui conectado com a natureza. Isso aqui é uma região muito procurada aos finais de semana, porque aqui à frente tem um golfe clube muito grande que atrai turistas e sócios semanalmente. Ainda mais nessa época de começo de verão aqui na Alemanha, é realmente o momento que o alemão sai de casa e aproveita muito o dia, pois, por exemplo, agora são 7 horas da noite. Olha só o sol ainda, tá se pondo agora, tá muito claro ainda, tem escurecido por volta das 9. Então é uma época do ano realmente que o povo alemão sai para fazer esporte, sai para ficar com a família. Acabei de me lembrar algo importante. Quando eu comecei essa corrida, eu me esqueci de iniciar o aplicativo de corrida para a gente poder calcular a distância, o tempo, o pace, enfim. Como eu já corri aqui algumas vezes, eu sei exatamente em que ponto que nós vamos completar 5 quilômetros. Mas nos próximos vídeos eu pretendo anexar uma foto do mapa de corrida para que isso possa também servir de, não gosto muito de dar a palavra motivação, mas servir aí para você que está querendo mudar algum hábito na sua vida, como aconteceu comigo, para você que quer mudar seu corpo. E hoje em dia a gente se prende muito na questão estética, que é maravilhosa, mas antes disso nós temos que nos atentar à saúde, pessoal. Estudos mostram pessoas que fazem exercícios regulares de musculação,
ou cardio 3 vezes por semana, tem chances muito menores de doenças cardíacas, de câncer. Tudo isso alinhado a uma boa alimentação pode transformar a sua vida em um ano. Meu grande ponto é e sempre foi a alimentação. Tenho muita dificuldade com dieta, não gosto de fazer dieta, mas pretendo também aqui no canal ter um quadro que vai se chamar Dieta do Dia, onde eu vou cozinhar alguns pratos com receitas que eu vou pegar na internet, pratos leves para um dia de corrida, após um dia de corrida. Chegamos aqui agora no Golf Club, que eu tinha comentado. Olha que lugar incrível. Olha só, que maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder correr nesse local incrível, de poder desprender, investir 1 hora, 1h30, 40 minutos, 20 minutos, não importa quanto tempo, investir na minha paz espiritual, na minha saúde, no meu bem-estar, no que eu amo fazer. Aqui está o Golf Club de Vorfelden, uma das atrações modernas da região. Ele reúne pessoas de várias cidades próximas para praticar o esporte e aproveitar o ambiente natural. É uma mistura perfeita entre o rural e o contemporâneo. Apesar do tamanho da vila, o clube é conhecido por manter uma programação ativa de eventos e torneios. Funciona como um ponto de encontro para a comunidade. Aqui também funciona um restaurante aos finais de semana, restaurante do golfe. O pessoal costuma falar muito bem aí da comida. Eu ainda não tive o prazer de ter uma oportunidade para degustar. Mas, se por um acaso você conhece, já passou por aqui, ou está pensando em passar aqui por perto de Frankfurt, fica a dica. Golf Club da cidade de Buttelborn, distrito de Vorfelden. Vorfelden com W. Golf Club. O nome do clube é Absolute Golf. Okay? E aqui, como eu disse, pessoal, é uma região de muito plantio, uma região muito grande aqui, que fica inclusive ao lado do aeroporto de Frankfurt. Cada 2, 3 minutos ou sobe ou desce um avião, porque o aeroporto de Frankfurt é um dos maiores em volume de voos da Europa. Lembrando que Frankfurt é a capital financeira da zona do euro. Alô. Continuando aqui, pessoal. Lembrando que se você pretende iniciar
qualquer esporte que for, e você não tem o hábito de praticar esportes, antes de qualquer coisa, procure o seu médico. Ah, Fernando, mas as pessoas, a grande maioria das pessoas sequer tem um médico. É verdade. Mas marque uma consulta com o clínico geral do seu plano de saúde ou do SUS e peça para que ele possa fazer um check-up. Quanto tempo que você não faz um check-up? Peça exames, pessoal, do coração, colesterol, exames preventivos. Se você pretende fazer um esporte, peça um exame de esteira. Vai checar como é que está o seu coração, sua porcentagem de gordura, gordura no fígado. Isso é muito importante. Não quero ser Caxias aqui, mas as pessoas, muitas pessoas, não fazem isso. Eu mesmo hoje tenho 45 anos e aos 40, 41 parece que virou uma chave na minha vida. Eu não tinha nada, sempre gozei de ótima saúde, apesar de lidar desde que eu nasci com ansiedade, porque é uma coisa que eu nasci com isso. Sempre fui muito ansioso, muito nervoso. Mas quando eu fiz 41, a partir dali fui descobrir que eu sofria de pressão alta, pressão muito alta. Alô? Tinha gordura no fígado, colesterol altíssimo. Nunca fui muito gordo não, pessoal. Sempre tive aí 10 quilos acima do peso. Não chega a ser obeso, né? Mas enfim, fui fazer meus check-ups. De lá pra cá tenho controle perfeito da minha pressão, tenho controle do meu colesterol. Eu sei que eu posso fazer corridas de 5, 10, 15, 20 quilômetros, como já fiz e me senti bem. Tudo com acompanhamento médico. Então fica a dica aqui antes de você começar, para que você não seja prejudicado. Procure um médico. Pessoal, aqui é muito legal, ó. Tudo isso aqui é plantação de morango no momento. Plantação de morango. Então, aos finais de tarde, aos sábados e domingos, as famílias vêm até essas plantações e elas têm a oportunidade de colher um morango escolhido na hora por elas. Muitas crianças vêm até aqui. Então elas fazem ali a colheita do próprio morango e paga ali naquela casinha ali que se transforma num caixa aos finais de semana. Isso é muito comum aqui na Alemanha, nessa época de morango e também na época de aspargos. Olha só que lindos Campos Floridos. Logo que começa a primavera aqui, isso aqui ele fica coberto com essas flores vermelhas aqui. Coberto. Olha só que coisa linda. Quero ver como é que vai ficar esse primeiro vídeo com essa câmera balançando desse jeito. Vamos ver se vai dar pra assistir sem que isso atrapalhe muito. Alô? Alô? Olha só, pessoal, os campos de golfe eles se estendem para todos os lados aqui. E assim termina essa edição do Corre e Pare. Vorfelde me lembrou que mesmo nos menores lugares há histórias para contar.
Tradições para preservar e paisagens que valem cada quilômetro. Até a próxima corrida. Olha isso. A gravação parou, mas a corrida continua. Vamos embora.